para o usuário. Nesse caso, como tem uma notícia, tá? Não vai aparecer. Muito bem. Próxima etapa agora, vamos fazer o seguinte. Vamos criar a parte que visualiza a notícia. Então, quando eu clicar na notícia, eu quero ler a notícia, quero ver o corpo dela. Quando eu clicar aqui, então ele vai chamar a view, né? A view da notícia. Então, vamos criar esse método lá no nosso controller. Então, aqui no controller news, vamos criar mais um método aqui chamado view. Public function view. E esse método vai receber como parâmetro o ID daquela view, né? Então, ID, vamos inicializar em null. E aqui vamos colocar o código. Muito bem, então vamos lá. Model recebe new news model. E aqui já vamos fazer a busca. Então, vamos criar aqui o array data. Pode ser dessa maneira aqui também, ou daquela maneira. Então, colocar aqui news. Recebe o quê? Model get news. E a gente passa o parâmetro agora, id. Então, lembra que a gente criou essa opção lá também no get news. Se eu clicar aqui com o Ctrl apertado, eu pulo lá e vejo, né, que ele está recebendo o parâmetro id também. Tá? Então, se passar o id, ele traz aquele registro para a gente. Então, a gente verifica agora aqui. Ó, se tiver vazio o nosso data news, que é essa que eu acabei de criar, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro, né? Ele não achou. Então, ele lança uma exceção também. Throw new exception. Na verdade, não, isso é throw new code igniter barra page, na verdade é exceptions barra page not found exception. Vamos colocar aqui um texto. Não pude encontrar este item. Dois pontos, espaço, ponto. Vamos concatenar aqui o id. Muito bem. E se encontrar, o que vai acontecer? A gente carrega a view, né? Então, data, se a gente quiser, a gente pode colocar aqui também já criar as variáveis title, que vai ser o quê? Data, dentro da nossa variável news, e lá dentro tem o title. Echo view templates header, echo view news view, e aqui a gente passa os dados, né? Echo view templates footer. Muito bem. Vou aqui. Acabei usando a mesma variável aqui, mas tudo bem, não tem problema. Então vamos criar agora, né, essa view aqui, ó, que é a view que vai ver a notícia, né? Então a gente vai vir aqui na news, vamos criar aqui mais um arquivo chamado view.php. E ali dentro, o que a gente vai colocar? Também é algo bem simples, tá? Só para não demorar muito. Vamos colocar aqui uma div.pt-5. Isso aqui significa o seguinte: no Bootstrap 4, eu estou dizendo que eu quero dar um padding top no valor 5 vezes o valor de referência do Bootstrap. Tá? Não é qualquer número que vai aqui. Ele tem números que começam em 1, 2, 3, 5 e vai, eu não sei se vai até o 9, mas enfim, o 5 é o suficiente. É só para ele dar um padding no topo, né, para abaixar um pouquinho a nossa notícia. E aqui dentro a gente coloca o quê? Um H2, que vai ter, por exemplo, o título, né, então PHP echo news title, e aqui p echo news body, que é o corpo da nossa notícia. Então, desse jeito aqui já é para funcionar. Vamos testar para ver. Então, F5, se eu clicar aqui, ele chama lá, ó, deu um erro, olha só. Uso de constante não indefinida. Ah, tá, eu esqueci de colocar o entre chaves, né? Então, seleciono aqui e aperto chaves e o nosso Visual Studio Code já coloca pra gente. F5, então aí já está aparecendo a primeira notícia. Este é o conteúdo da primeira notícia. Beleza, então já estamos conseguindo ver, ou seja, já o R do nosso CRUD já está funcionando, que é o retrieve. Tá? Muito bem. Próximo passo agora aqui, vamos criar um formulário que vai ser para a gente criar uma notícia, né? Então a gente vai criar uma notícia agora para entrar no banco de dados. Então vamos lá. Antes de criar, deixa eu mostrar uma coisa. Olha que legal que veio no CI4 para uma ferramenta para fazer o debug. Não sei se você notou, mas aqui embaixo olha, tem um íconezinho do CI aqui, o logo dele. Isso aqui não fui eu que coloquei, tá? Isso aqui já veio por padrão. Se eu clicar aqui, olha o que acontece. Ele traz uma barra de ferramentas para mim
para eu analisar vários itens dentro do meu sistema. Então, olha só, se eu clicar aqui no primeiro, olha aí, Database, ele me diz qual que foi a última query executada. Tá? Se eu clicar aqui em Views, ele diz o nome das views. Então, olha só, veja que tem um header ali dentro, tem um overview aqui e tem o footer. Então, ele mostrou qual que é cada view que está sendo utilizada. Tá? Aqui em Files, os arquivos que ele carregou, tá? Então, por onde ele passou, né? As rotas que ele usou, eventos, né? O history, que tem para onde você foi e de onde você veio, se é Ajax ou não, olha só que legal, se é um request Ajax ou não, enfim. Vars também, olha, várias informações. Mas o mais interessante que eu achei é esse database. Então, olha só que legal, né? O database e o views, como essa ferramenta aqui, antes que você tinha habilitar por padrão, né? Ou colocar um echo last query lá no controle, mas agora vem por padrão no CodeIgniter 4. Isso aqui, nossa, achei muito legal isso aqui mesmo, muito interessante. Vamos fechar aqui que por enquanto não vamos usar, tá? Então vamos lá, vamos criar agora aqui o nosso formulário. Então aqui dentro da nossa news, vamos criar aqui mais um arquivo chamado form.php. E por que form? Porque aqui a gente vai usar esse formulário tanto para inserir quanto para editar, né? Então é assim que fica ideal, fica melhor, tá? E lá dentro aqui do nosso news, vamos criar aqui antes um método que vai chamar também ele lá. Então vai ser o quê? Public function, vamos chamar ele de create, tá? E aqui o que ele vai fazer? Simplesmente vai chamar as views. Só que antes eu vou carregar aqui também um helper, que é o helper de formulário, que ele vai trazer para a gente algumas funções de validação. Vamos fazer uma validação bem rápida aqui, bem simples. Então olha só, helper form. Então essa é uma maneira agora que eu uso para carregar um helper no CodeIgniter. Olha só que facinho e que legal, né? Aqui, mesma coisa, eu vou copiar aqui só para agilizar. Vou trazer aqui o header, né? Aqui vou trazer, em vez de view, vai ser o form. Não vou passar nenhum dado, tá? Porque é uma criação, e aqui o footer. Muito bem. Então, se eu chamar o create, ele vai trazer isso daqui para a gente. E aqui, antes da gente ir lá criar o formulário, vamos criar também aqui no overview, né? Vamos criar o botão, que vai ser o botão para criar uma nova notícia, né? Então vamos colocar ele aqui, ó, arquivo de notícia, vou colocar aqui um botão. Eu vou usar um link, tá? Mas que eu posso colocar uma classe de botão. Então, como que vai ser? Vai ser /news/create. E aqui vai ser nova notícia. Se eu salvar, F5, olha só, se eu clicar aqui, ele chama create, tá? Mas vou deixar isso aqui mais bonito, vamos colocar aqui uma classe, ó, class btn, colocar primary. Então eu posso deixar um link em formato, opa, não, esse aqui, btn. Opa, já vi que deu errado. Na verdade, eu comi aqui um sinal de fechamento aqui. Ah, tá, beleza. Aí, nova notícia, tá? Ficou ali vamos colocar aqui isso aqui dentro de uma div.row. E vamos colocar aqui, vamos ver se fica melhor. Vou colocar aqui um pt. Vou colocar um padding y. O pt é só no top. Na verdade, se eu colocar mt, vai ser na margem top, certo? mb, margem bottom. Se eu quiser somente na vertical, eu coloco margem y, my e o valor, digamos 3. Então ele vai colocar uma margem em cima e embaixo. Tá? Olha que legal que é do Bootstrap isso. Muito bem, nova notícia. Se eu clicar aqui, ele chama lá o formulário create. Não deu erro porque o método já existe, só não existe ainda a view. Ou melhor, a view também existe, só não tem nenhum conteúdo lá. Vamos criar ela aqui então. E aqui dentro também não vamos enrolar muito, né? Vamos fazer aqui um jeito bem objetivo. Tá, primeiro passo é o seguinte. Vamos dizer que como vai ser o mesmo formulário tanto para edição quanto para nova notícia, vamos criar aqui uma verificação para saber se a gente vai estar editando ou se vai ser uma nova notícia. Como que a gente faz isso? Vamos colocar o seguinte, ó, H2, e aqui dentro, vamos colocar no PHP e vamos verificar o seguinte. Ó, o que vai definir basicamente se é uma edição de uma notícia ou se é uma nova notícia é basicamente a presença do valor do campo ID. Tá? Se eu passar o ID para cá, quer dizer que eu estou editando uma notícia. Né? E se eu não passar o ID, se ele vir vazio, então quer dizer que é uma notícia nova. Então vamos trabalhar em cima do ID. Então verifica assim, ó, echo, eu verifico se ele existe, e set, verifico se existe o ID. Se existir, tá, o que eu faço? Eu mando assim, editando notícia. Se não existir, eu mando o quê? A string nova notícia. Muito bem. Tá? Eu aqui usei o operador ternário, né? Então, não sei se você sabe, aqui eu faço a verificação. Se isso aqui for true, ele cai aqui. Se for false, ele cai aqui. Simples assim. Aqui já é para funcionar com o quê? Já é para aparecer nova notícia. Por quê? Porque eu não estou passando o ID. Muito bem. Agora vamos continuar criando aqui nosso formulário.
mais uma linha nova aqui, ou seja, aqui a gente vai mostrar os erros de validação do formulário, caso existam. Então, como a gente faz isso? Echo barra config barra services barra, ou melhor, dois pontos, services, dois pontos, validation, e aqui list errors, tá? Essa aqui é uma maneira de fazer, tá? Você não precisa fazer exatamente assim, mas aqui para facilitar vamos fazer desta maneira, tá? Inclusive é a maneira que o tutorial indica. E agora vamos criar o formulário. Form action, para onde que ele vai? Barra news, barra store. A gente vai criar um outro método que vai salvar os dados. E o método igual post, tá? E aqui vamos usar novamente o recurso do Bootstrap. Então, div.formGroup. Aqui vamos ter aqui uma label, title. Então, aqui vai ser título. E aqui o input. Ponto, vai ser aqui form control, do tipo text mesmo. O name vai ser title e o id title. Muito bem. Mas aqui div.formGroup. Label. Aqui vai ser agora o body. Ou seja, notícia. E aqui um textarea. O name vai ser body. ID vai ser body. E class form control. Muito bem. E agora aqui eu vou passar também um campo do tipo hidden, que vai ser o campo que vai armazenar o nosso ID, tá? Para fins de edição. Então, input hidden. Hidden. Name, ID. E aqui agora vai ser o seguinte, qual que vai ser o valor dele? Então, se existir o ID, eu coloco ele aqui, se ele não existir, eu não coloco nada. Então, como que eu faço? PHP, aqui não funcionou, echo, PHP, echo, e set, ou seja, existe o ID? Existe o ID? Se existir, então mostre ID, se não, mostre vazio. Simples assim, tá? Então, se a gente vir aqui no formulário, F5, olha só, Ctrl U para ver o código-fonte e veja que aqui, ó, o ID vem vazio porque ele não existe, certo? Muito bem. Aqui já está, ok, já está certo agora aqui, né? A criação do jeito que está aqui, a gente já conseguiria... Não, a gente não conseguiria criar uma notícia porque a gente não criou um método store. Vamos criar o store agora e já vamos testar isso, tá? Então, dentro do nosso news, a gente vai criar aqui um novo método chamado store. Public function store. Muito bem, aqui só o que a gente vai fazer agora. Vamos carregar o helper form. Tá? E aqui vamos criar as regras, né? As regras de validação. Então, roles, por exemplo, recebe aqui um array. E aqui o que temos? Temos aqui, eu quero que o campo title ele seja do tipo required pipe min length de tamanho 3 pipe e o max length de tamanho 255, por exemplo. Vírgula, e aqui para o body vai ser somente required. Muito bem. Agora a gente vincula essas regras ao nosso validador, ou seja, if this validate, e aqui eu passo roles. Se isso aqui retornar true, então quer dizer que foi validado, ou seja, a pessoa preencheu os campos normalmente, então a gente pode dar a continuidade, ou seja, a gente pode salvar os dados. Como que eu faço agora? Model. Opa, aqui eu não instanciei o model, vamos instanciá-lo. Model, recebe news model. Então agora, model, save. Então olha só que interessante o save. Aqui dentro do save eu passo um array também com os campos. E olha só, veja que o save eu não criei dentro do meu model, news model, mas como ele está herdando, né, a classe models do CodeIgniter, então ele traz para a gente essa função aqui. E olha que legal que tem isso aqui, essa já é uma novidade do CodeIgniter 4. Existe ainda aqui a função insert e a função update, que funciona exatamente da mesma maneira do C3. Porém agora temos o save. Como que o save funciona? O save funciona assim, se você passar o ID junto com os campos, o model ele vai atualizar aquele registro. Se você não passar o ID, ele vai, ou se o ID for null, né, ele vai inserir o registro. Então, muito mais fácil agora. Então, vamos fazer o seguinte, ó.
id vai receber o quê? This request get var campo id. Tá? Então agora é assim que a gente recupera os valores dos campos via formulário. Tá? Não é mais this input post, então é this request. Agora o campo title, this request get var title. Slug, inclusive eu nem coloquei o slug lá no campo, mas tudo bem. Aqui vamos fazer o seguinte, ó. URL title, ou seja, o slug é o nome é amigável, né? Então esse URL title ele vai remover, né? Vai remover os caracteres especiais e vai colocar hífens nos espaços para ficar mais legal. Então, do que URL title this request get var do title. E por último aqui o body. Body, então this request get var body. Muito bem, então assim agora a gente pegou todos os valores. Se o id ela tiver null, ele vai vir null para cá, não tem problema, então ele vai ser um insert. Feito isso, ou seja, se isso aqui retornar true, tá? Então o que a gente faz? A gente chama as views agora de sucesso. Então echo. Deixa eu copiar aqui de novo para a gente ganhar tempo. Echo. Então aqui em vez de ser o form, não vai ser o form, vai ser o success. É uma view de sucesso, já vamos criar ela daqui a pouquinho. Porém, se isso aqui não der certo, se der algum erro aqui na validação, então temos que fazer aqui, temos que carregar de novo, mostrar de novo a tela do formulário para o usuário com os erros para ele corrigir. Tá? Então o que a gente chama? A gente chama de novo a view do formulário, que é exatamente essa daqui. Tá? Muito bem. Vamos criar então essa view de sucesso aqui. E também vai ser uma view bem simples, tá? Sem enrolação, sem muita frescura. Então aqui news, novo arquivo, success.php. E aqui dentro eu coloco aqui um div.pt5. E aqui dentro div.alert, alert success. Opa, aqui não funcionou. Alert. E aqui alert success. E aqui dentro a gente coloca uma mensagem, por exemplo, um link. Ou melhor, vamos colocar a mensagem antes, né? Informações salvas com sucesso. Eu coloquei errado. Isso aqui não é aqui dentro. Isso aqui é aqui. E aqui embaixo que a gente coloca aqui um link, por exemplo, que vai apontar lá para news, que vai ser o quê? Class btn primary. E aqui vai ser, por exemplo, índice de notícias. E um outro link, só para facilitar a vida do usuário, /news/create, vai ser o quê? Também um class btn, vou colocar um outro aqui, success, nova notícia. Assim, cadastrar nova notícia. Muito bem. Então, do jeito que está aqui, a gente já consegue testar para ver se vai funcionar. Vamos ver. Então, vamos lá aqui. Vamos voltar aqui para recarregar tudo. F5. Vou apagar essa notícia aqui para a gente testar também aquela opção lá que ele mostra para a gente que não tem nenhum dado. Tá? Então, limpei aqui a tabela. F5, olha, nenhuma notícia encontrada, está funcionando, beleza. Nova notícia, vamos colocar aqui. Esta é uma nova notícia. Este é o conteúdo dela. Faltou o botão salvar, né? Que animal. Vamos vir aqui, aqui no form.php. E aqui vamos colocar um botãozinho aqui. Input. Vou colocar dentro de um form group. div.formGroup. Opa. E aqui dentro input submit. Value salvar. E aqui btn, class btn primary. Muito bem. Voltando aqui. F5, apagou tudo. Então olha lá. Se eu der um salvar aqui sem mostrar nada, vamos ver se já vai funcionar a nossa validação. Salvar. Olha aí, ó. Claro que está em inglês porque você precisaria traduzir, né? O arquivo language lá do CodeIgniter não é o foco neste momento. Então, o campo título é obrigatório, né? E o campo corpo é obrigatório. Se eu colocar alguma coisa aqui, colocar, digamos aqui, título da notícia, e eu clicar em salvar, olha só, opa, deu um erro aqui. 0 não é uma regra. O que eu fiz de errado aqui? Vamos ver. Então, aqui no News Model,
Não, aqui no News, aqui na verdade, que foi? Eu mandei para o Store, News Model, Title, será que eu errei alguma coisa aqui? Acho que o erro é aqui, esqueci aqui do H. GTH. GTH. Isso aqui eu sempre me confundo se é GTH ou se é GHT, mas vamos ver. Salvei, vou dar um F5 aqui, ver se vai funcionar. Opa, ainda não funcionou. Tá? Ele está dando um erro lá na Validation Exception, na linha 10. Ele não está achando aqui, na verdade, uma regra. O que pode ser aqui? Eu acho que o erro é aqui. Eu coloquei GHT, mas acho que é GTH. Vamos ver de novo lá. F5. E agora funcionou. Então veja só, ele só deu erro agora no campo do corpo. Tá? Porém, ele não trouxe aqui, né, ele não trouxe o conteúdo que eu preenchi. Isso é ruim, já vamos resolver isso daqui. Vamos cadastrar a notícia e ver se vai estar funcionando. Título da notícia, conteúdo. Tá? Vamos ver se vai salvar. Opa, mais um erro. Vamos ver o que aconteceu aqui. Olha só que interessante. Eu até esqueci de mencionar isso aqui. Ó. Olha só. Campos permitidos devem ser especificados no model. Então isso aqui é uma coisa nova que veio no CI4 que visa segurança, né, dar segurança ao nosso sistema. Né? Então isso aqui, ou seja, o que isso significa? Eu tenho que dizer para o CodeIgniter quais campos que são permitidos serem atualizados. Tá? Porque aqui eu estou atualizando vários campos, nesse caso eu estou atualizando 3 campos. Né? Então eu tenho que dizer para o CodeIgniter, olha, esses campos que você pode atualizar. Qualquer coisa fora disso aqui não permita. Então eu tenho que especificar isso para o CodeIgniter lá no model. Então vamos vir aqui no model, News Model, e vamos especificar aqui em cima. Ó. Então, ou seja, aqui tem uma propriedade chamada Protected Allowed Fields. Allowed Fields. Que é o quê? Que é uma array com o nome dos campos. Então vai ser o title, vai ser o slug e vai ser o body. Tá? Isso aqui é uma coisa que veio lá do Laravel. O Laravel tem isso aqui por padrão e o CI copiou. Bem legal. Aqui errei. Field. Allowed Fields. Ou Allowed Fields é no plural. Allowed Fields. Beleza, vamos ver se vai funcionar agora. F5. Olha aí, informações salvas com sucesso. Vamos lá para o índice de notícia. Apareceu aqui, olha só. A notícia, conteúdo, beleza. Vamos cadastrar mais uma. Nova notícia. Segunda notícia. Conteúdo da segunda notícia. Muito bem, salvar. Salvo com sucesso. Índice de notícias. Daí, segunda notícia. Beleza, beleza. Vamos fazer agora o seguinte, vamos corrigir esse problema aqui. Ó. Quando é executado a validação, ele não está preenchendo o campo. Tá? Mas antes de vir aqui, vamos fazer o seguinte, na verdade, vamos fazer uma mudança. Vamos fazer funcionar o editar, tá? Porque tem uma relação que a gente vai ter que fazer ali. Então, quando clicar em editar, ele vai ter que trazer o mesmo formulário, porém com os campos preenchidos. Tá? Então, vamos aqui no nosso News, nosso controller News, e vamos criar um método aqui chamado edit. Edit.